Olá, seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa semanal de grande entrevista na Rádio Universitária. Desta feita, tal como sucede por vezes, trata-se de uma entrevista conjunta com o Jornal Académico. O convidado de hoje chama-se José Mendes e é um dos vice-reitores da Universidade do Minho. José Fernando Gomes Mendes nasceu em Braga há 49 anos, mas foi viver para Lisboa ainda muito novo. Mais tarde acabaria por regressar à terra natal, onde se licenciou e doutorou também em Engenharia Civil na Universidade do Minho, naturalmente, tendo obtido ainda o grau de agregado na especialidade de Planeamento e Arquitetura. Desde há 8 anos é professor catedrático da Escola de Engenharia da Minho, da qual já foi vice-presidente, além de diretor do respectivo departamento. Ao longo da sua carreira académica, José Mendes completou algumas pós-graduações, tem sido consultor e avaliador de várias entidades internacionais, bem como investigador e professor convidado em universidades portuguesas e estrangeiras. A sua obra científica está compilada em 5 livros e mais de 60 artigos científicos. A nível institucional, foi pró e também vice-reitor da UEM, no tempo de Guimarães Rodrigues, tendo regressado à reitoria, integrado na atual equipa liderada por António Cunha. É, pois, atualmente vice-reitor da Inovação, Empreendedorismo e Projetos Especiais, sendo também responsável pelas relações internacionais não académicas da Universidade. Fora da UEM, destaca-se como presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Braga. Professor José Mendes, bem-vindo ao Campus Verbal. Recordo apenas que se trata de uma entrevista conjunta à Rádio Universitária e Jornal Académico, que a vai publicar na sua próxima edição, pelo que conto na condução desta conversa com Daniel Silva, editor executivo do Semanário dos Estudantes da Minho e também ele, jornalista da RUM. Já vamos falar dos assuntos que dizem diretamente respeito à Universidade, bem como de outros, aliás. Mas antes, professor José Mendes, vamos conhecê-lo um pouco melhor, como é timbre deste programa, aliás. Segundo sei, gosta de praticar desporto e até já foi atleta do Braga, clube, como já disse há pouco, do qual é presidente da Assembleia Geral. Que modalidade é que praticou no Braga? Futebol? Deixa-me começar por agradecer o convite para estar aqui. Realmente é com todo o prazer que estou aqui nesta também nossa rádio universitária. Eu, de facto, pratiquei desporto praticamente toda a minha vida e diferentes modalidades. Eu comecei por jogar futebol nas camadas jovens do Alverca, portanto, nos tempos em que vivia em Lisboa. E depois, mais tarde, tive que fazer uma opção entre o futebol e uma outra modalidade, onde tive, enfim, posso dizer-lo, algum destaque no atletismo. Foi nessa altura que, já retornado a Braga, fui atleta do Sporting de Braga, também de outros clubes, mas também do Sporting de Braga, e onde, enfim, acumulei na altura até alguns recordes regionais, que neste momento terão sido, com certeza, e felizmente já ultrapassados e batidos por outros atletas. Portanto, basicamente, em termos de competição, estas foram as modalidades que eu pratiquei. Tive e continuo a ter alguma prática desportiva, mas já mais na lógica do lazer. Mas a nível do atletismo, o que é que fazia? Eu fazia, sobretudo, provas curtas, portanto 100 metros, por vezes 200 metros e salto em comprimento. Não é? Portanto, o que significa que dos 100 até muito pontualmente aos 400 metros, o comprimento e o triplo eram as minhas provas habituais. E ganhou então alguns prémios, digamos, alguns. O que é que recorda mais? Não, eu fiz parte de uma equipa muito interessante, primeiro no Sporting de Braga, depois num outro clube que se chamava Associação Grundig, porque tinha o sponsor Grundig, quer na estafeta de 4 vezes 100 metros, quer no salto em comprimento, cheguei a ser detentor de um recorde que de resto perdurou por bastantes anos. Estamos a falar de que época? Estamos a falar na altura do início dos anos 80. Os meus primeiros tempos de universidade, aliás, a própria Universidade do Minho aproveitava-me também e bem, não é? Porque eu era estudante, para as suas competições universitárias, e penso que trouxe também algumas medalhas para a Universidade do Minho à data. E porquê é que não se virou para o futebol, uma vez que já vinha do Alverca? Sabe que há uma história curiosa em torno disso. A percepção que se tinha na altura da prática do desporto, e sobretudo do desporto mais mediático, é muito diferente da percepção que se tem hoje. Hoje parece por vezes que os pais sonham que os filhos vão ser uns jogadores de futebol, uma espécie de Cristiano Ronaldo, não é? E que vão ganhar muito dinheiro e que vão ter muita visibilidade. Na verdade, na altura não se tinha essa percepção. Eu pessoalmente encarava o futebol, ou o atletismo, ou qualquer outra modalidade como uma possibilidade de praticar desporto. E eu, quando regressei a Braga, na verdade, fiz testes no Sporting de Braga, nos juvenis ou júniores, não me recordo, e a cada treino recordo-me bem das observações dos treinadores. Era que eu tinha algum jeito, mas de facto que faltava-me um pouco mais de físico.
e, portanto, diziam sempre que se tivesses mais físico eras escolhido imediatamente, mas pediam-me sempre para vir ao treino seguinte, até que tomaram a decisão de que eu poderia ficar na equipa, poderia, portanto, no plantel. Só que, em paralelo, eu estava também a iniciar no atletismo e achei o ambiente no atletismo mais interessante, mais aberto, e, de facto, a minha opção foi mais pelo gosto, pela modalidade, fui para o atletismo e não esteve, tanto quanto me recordo, não esteve de todo presente qualquer critério que pudesse ter a ver com uma carreira, ou com ganhar dinheiro, ou com ter visibilidade. Mas pelo gozo, digamos, pessoal que lhe dava, não é? Precisamente. O ambiente no atletismo é um ambiente muito, muito interessante. E muito hoje aberto, em dia muito partilhado. Ainda acompanha o atletismo com mais pontualmente ainda acompanho as competições internacionais, por vezes vou ver alguns meetings internacionais quando tenho tempo, mas digamos que o atletismo e o futebol são as modalidades que eu mais acompanho, não é? Só que nesta altura como espectador. O futebol, precisamente, o Braga, vamos falar também já daqui a pouco, mas o futsal também é muitas vezes visto. O Daniel da Silva, neste caso, também vai lá muitas vezes ao Braga por motivos profissionais. Este ano é um ano quanto mais não seja de consolidação de um projeto da própria Universidade também e da Associação Académica com o Sporting de Braga, da qual faz parte da mesa da Assembleia e é Presidente. Como é que vê esta aproximação da própria cidade com a Universidade, neste caso, que resultou nesta sinergia entre um clube da Universidade com um clube da cidade? A aproximação à cidade e à academia, não é? Eu acho que, sobretudo em modalidades que são ditas modalidades amadoras ou semi-amadoras, portanto, que não têm o nível de profissionalismo que tem hoje o futebol profissional, que exige uma estrutura completamente diversa, eu acho que nessas situações que este tipo de parcerias entre clubes, que têm um know-how desportivo, e entidades que podem ser, digamos, a fonte de praticantes, de atletas, é muito interessante. No caso desta equipa, ou deste mista, a Associação Académica da Universidade do Minho e Sporting Clube Braga para o Campeonato Nacional de Futsal, que neste momento está na primeira divisão, eu tenho até um prazer redobrado, porque eu próprio joguei futsal federado, portanto, no Campeonato Nacional, na equipa da Associação Académica da Universidade do Minho. Portanto, já lá vão uns anos, não é? E, portanto, de facto, vejo com todo o interesse. Acho que é um modelo que poderia ser seguido em muitas outras modalidades, porque, de facto, a academia é um espaço privilegiado para a prática do desporto. Os atletas ou os jovens estão na idade ideal para a competição, portanto, entre os 17, 18 anos até aos 23, 24, pelo menos para se iniciarem na competição, e, portanto, acho que o Sporting de Braga e que a Universidade, neste caso através da Associação Académica, tomaram, de facto, o caminho, a meu ver, correto, interessante, e oxalá assim continue, e oxalá existam outras experiências aqui na Universidade do Minho e em Portugal, naturalmente. Está desiludido com a carreira da equipa? Está neste momento, no momento em que estamos a gravar, vai jogar com o Sporting de Portugal, hoje mesmo, sábado, à tarde, e está para já ainda no último lugar, não é? Se não estou em erro, tem 5 derrotas e 2 empates, penso que é isso. Pronto, o campeonato está muito na sua fase inicial, evidentemente que a equipa... É evidente que a equipa subiu à primeira divisão, mas esperaria outro sucesso? Subiu, mas repare, naturalmente nem o Sporting Braga nem a Universidade estão satisfeitos com este resultado pontual até ao momento. A verdade é que dizem os técnicos entendidos, e eu tive a ocasião de espreitar uma vez ou outra a performance da equipa, que a equipa está a jogar bem, que tem tido, a se reparar, a equipa tem sofrido o gol do empate ou da derrota há 4 ou 5 jornadas, sempre nos últimos 2 minutos. Portanto, significa que há 2 minutos a corrigir e depois será fácil. Ainda ontem, penso que teve a ocasião, o Daniel pelo menos teve a ocasião de assistir. Esteve lá, exato. Ontem, sexta-feira, neste caso. Exatamente, sexta-feira, no lançamento do jogo, o próprio técnico do Sporting Clube Portugal disse e referiu que, de facto, a equipa vale muito mais do que aquilo que é a expressão pontual do campeonato neste momento e, portanto, há todas as condições para melhorar e vamos trabalhar para isso, com certeza. Portanto, não acredita que vai manter-se na primeira divisão, no final da época? Acredito que sim, sempre. Eu sou um otimista. Até ao último segundo do último jogo, da última jornada, acredita-se sempre. Isto sabe quem andou no desporto tem esta mentalidade. A propósito, precisamente, do Campeonato Mundial de Futsal, o Daniel esteve lá presente na apresentação. É aqui também mais uma prova desta sinergia que estava a falar há pouco entre a cidade e a própria academia, que resulta nestas organizações internacionais tão elogiadas pela Europa fora que a Universidade de Minho fez nos últimos anos. Vamos ter aqui um ano muito importante a nível de organizações, Campeonato Mundial de Futsal, também o xadrez em Guimarães. A Universidade tem aqui um papel muito importante neste catapultar do desporto para as próprias cidades. Este aproveitamento das cidades de Braga, capital europeia da juventude, e Guimarães, capital europeia da cultura, são também um impulso para a organização destes campeonatos. São um impulso. Repare, em todo o caso,
a capital europeia da cultura tem uma natureza e tem um nível de investimento diverso daquilo que é a capital da juventude e daquilo que são organizações como, por exemplo, o Campeonato do Mundo de Futsal Universitário. A capital europeia da cultura é um projeto nacional, não é? Do próprio governo. É um projeto nacional, português. exatamente. Tem mais projeção internacional, tem um orçamento muito mais elevado e tem um enquadramento da sua organização. Não vamos, acredito, entrar em detalhes, que eu acho que não é comparável àquilo de que estamos a falar e que até aqui eu ali mereceria uma pequena crítica dos portugueses, mas não é essa a temática e, portanto, não gostaria de entrar por aí. Agora, repare, este caminho de organizações, digamos, de eventualmente boa projeção, mas menores custos, é um caminho que Portugal pode seguir. É assim que se preparam as organizações. A Capital Europeia da Juventude, que Braga, em boa hora, decidiu abraçar, e a organização de competições de nível mundial ou europeu no âmbito universitário são excelentes para preparar organizações, para preparar estruturas, têm custos bastante controlados e é um caminho muito, muito certeiro que Portugal podia seguir. As pessoas falam por vezes em que Portugal, há uns anos falava-se que Portugal poderia tentar, ou Lisboa, no caso, tentar organizar uns Jogos Olímpicos. Eu não sei se as pessoas têm a noção do nível de investimento que está por trás de uma organização daquela dimensão. É uma coisa que não faz sentido para um país como Portugal, bem, sobretudo agora, não faz sentido. Mas não vejo, por exemplo, as pessoas pensarem em organizar umas universidades que têm uma projeção semelhante, paralela, se quiser, aos Jogos Olímpicos, mas de facto é uma organização muito menos custosa, não é? De custos muito mais controlados, mas também que serve aquilo que é o objetivo principal, que é criar em determinado momento ou em determinado ano uma centralidade no país ou num conjunto de cidades portuguesas, atrair pessoas estrangeiras, dar visibilidade e dessa forma, naturalmente, contribuir para aquilo que é a competitividade do país. Mas a Universidade do Minho, por exemplo, já tentou sensibilizar o Governo para isso? A Universidade do Minho tem conversado muito com a entidade que, na verdade, se candidata a estas organizações, que é a FADU, a Federação Académica do Desporto Universitário. A FADU, por sua vez, mantém também diálogo e também a Universidade do Minho com a Secretaria de Estado do Desporto, mas de facto não tem sido essa opção em termos de política nacional, mas tem sido, infelizmente, a opção em termos de políticas locais e também a partir das universidades. Em relação ao Sporting de Braga, é presidente da mesa da Assembleia Geral do clube, não sei se também da SAD... Do clube apenas. Do clube apenas. Numa fase em que o clube está a atravessar um dos melhores momentos de sempre. Há sempre aquela dúvida se é o melhor momento de sempre ou não, uma vez que conquistou a Taça de Portugal em 1966 e agora ainda não conquistou nenhum troféu, à exceção daquela Taça Intertoto aqui há uns anos, mas com umas características muito especiais. Mas, de qualquer maneira, está em alta e a nível de projeção certamente nunca esteve tanto tempo na berra, como se costuma dizer, como agora. Há poucos dias o Presidente António Salvador, Presidente da Direção, neste caso, dizia que gostava ainda neste mandato de ser campeão nacional, ver o Braga a ser campeão nacional. Acredita que, de facto, isso vai ser possível? Durante este mandato, eu penso que são de 3 anos, ou que é de 3 anos o mandato, se não estou em erro. O mandato são 3 anos. Sim. Acredita mesmo nisso, que ainda é possível? Nós acreditamos... É aquilo que se chama wishful thinking, não é? Portanto, nós sabemos que esse é um objetivo, sempre presente, para quem entra numa competição, nem que seja o último classificado. Sabemos que, havendo uma oportunidade, ou seja, um ano menos bom dos nossos adversários mais diretos e mais poderosos em Portugal, que estamos lá, e a prova de que isso é possível é que há 2 anos o Sporting de Braga perdeu o campeonato no último jogo, não é? Mas precisamente esse foi um ano em que menos bom para os outros, à exceção do Benfica. Que precisamente, sabe que ser campeão é sempre uma conjugação do nosso valor e do menor valor, e não quer dizer mau valor, mas quer dizer não estar ao nível habitual das outras equipes. Porto e Sporting estejam todos nesse mesmo ano abaixo do seu nível normal. Não tem que estar abaixo, quer dizer, sabe que um campeonato às vezes é decidido nos campos secundários, não é? A verdade é que o Sporting Braga tem valor para estar colado aos 3 clubes mais poderosos portugueses da atualidade e de sempre, na verdade, não é? Em termos de futebol. Tem valor para estar perto deles. Significa que qualquer abaixamento, qualquer deslize da sua parte pode ultrapassá-los. Esse objetivo existe, mas evidentemente que, sendo realista, as pessoas não podem definir como um objetivo, no sentido em que, se não for atingido, será um insucesso o título nacional. Eu penso que isso não é realista. E não é realista por uma razão muito simples, porque o nível de investimento, desde logo a experiência passada e depois o nível de investimento desses clubes é muito superior ao investimento do Sporting Clube de Braga, não é? Também o passivo é maior já agora. Ora, exatamente, era um dos assuntos que íamos
tratar precisamente é que ainda recentemente houve a Assembleia Geral do Clube e também da SAD, né? E a SAD, designadamente, é o segundo ano consecutivo que apresenta lucros e o maior lucro de sempre. Não é? Mais de 5 milhões de euros. É uma gestão aqui muito boa, uma vez mais, do Presidente António Salvador. Como é que vê aqui esta posição clara que ele assume de fazer uma gestão à semelhança do que faz também na sua vida privada e nas suas empresas, aplicá-la também ao clube? Eu vejo com muito bons olhos, não é? É inquestionável que o Sporting Clube Braga Clube e que a SAD, Sporting Clube Braga SAD, são as organizações desportivas assim de maior dimensão em Portugal, com melhores contas, digamos, mais saudáveis em termos financeiros. E tão importante, ou se calhar mais importante, do que os resultados que foram apresentados da época anterior, da época 2010-2011, é o orçamento que está previsto para a época 2011-2012. Porque, ao contrário do que uma outra pessoa poderia vaticinar, o Sporting Braga podia ter a ilusão de que, com um acréscimo de receitas que efetivamente teve no ano passado, por via da participação nas Champions e por via da chegada à final na Liga Europa, galopante, cerca de 18 milhões de euros, ou 18, qualquer coisa. O Braga, se não estou em erro, obteve mais receitas que os outros clubes portugueses juntos, e estamos a falar dos grandes. Exatamente. E, portanto, poder-se ter a ideia de que o Sporting Braga ia aproveitar essa embalagem para fazer um investimento maciço em jogadores e para querer atacar objetivos mais altos, nomeadamente, se calhar, de voltar à final da Liga Europa e tentar o título nacional, que tenta em todo o caso. Mas sabe que estas coisas do desporto é preciso separar a razão da emoção. E eu penso que se há qualidade que o Presidente da Direção do Sporting Clube Braga, o António Salvador, tem, é que é capaz de, nos momentos da decisão, de ser gestor e de se esquecer, ou melhor, de reservar a emoção. E, portanto, o orçamento que foi preparado para esta época seguinte é um orçamento perfeitamente equilibrado, é um orçamento que não tem como pressuposto nem ser campeão nacional, obviamente, nem chegar a uma nova final europeia, e isso é que são as boas notícias para o Sporting Clube Braga. Primeiro consolidar a equipa e talvez a médio prazo poder abalançar-se a esses... E o crescimento tem que ser incremental. É preciso perceber que o Sporting Braga, seguramente, isto não é quase seguramente, é seguramente, nesta época que vem agora, não vai ter receitas da mesma ordem de grandeza que teve na época passada. E, portanto, significa que, diferentemente daquilo que o Portugal andou a fazer durante uns anos, dou-lhe já a dica para passarmos, se calhar, para o assunto seguinte, o Sporting de Braga foi capaz de perceber que não deve adotar um perfil de vida e de gastos que tenha depois receitas incompatíveis, ou que seja incompatível com o nível de receitas daqui para a frente. E, portanto, eu acho que o Sporting de Braga é assim que está bem. Eu acho que se há valor que pode ser apontado a esta direção e ao Presidente da Direção, é de facto ter os pés bem assentos no terreno, sem esquecer naturalmente os objetivos desportivos, mas não entrar em loucuras, ao contrário do que, infelizmente, alguns clubes, e até alguns clubes nomeada, fazem, como nós muito bem sabemos. E a construção de uma academia seria uma loucura a curto prazo? Eu não conheço os detalhes financeiros da construção da academia, digamos, como projeto, portanto, é tudo uma questão de dimensionamento. E acredito que o Presidente e a Direção falam de forma adequada. A existência de uma academia num clube que tem também que apostar na formação, acho que é importante, acho que é meritória, desde logo porque também se vira para a cidade, não é? Portanto, também vai servir os munícipes, não é? E, portanto, há aqui também um trabalho de responsabilidade social do clube. Portanto, eu penso que são boas notícias a existência de uma academia. Falava há pouco precisamente da gestão menos boa que é feita por algumas entidades, e podemos pensar obviamente no estado do país atualmente, e que isso vai ter reflexos em relação à universidade. Já é sabido que a universidade vai ter pelo menos até agora, vai ter uma redução do financiamento estatal. Como é que a universidade pensa resolver esse problema? A universidade, como todas as organizações da esfera do Estado, a nossa universidade é uma universidade pública, não é? A Universidade do Minho, teve cortes orçamentais e, portanto, tem que fazer um ajuste, que é um ajuste estrutural ao seu modelo de funcionamento, de forma a acomodar esses cortes orçamentais. Isto por um lado. Por outro lado, a Universidade do Minho tem já na sua tradição e no seu orçamento uma prática de captação de receitas próprias. Digamos, um pouquinho mais de 45% das receitas do orçamento da universidade resultam de dinheiro competitivo. Pode ser também dinheiro público, mas é dinheiro competitivo. Ou seja, são receitas que têm que ser captadas a partir da universidade e que não resultam de transferências diretas do Estado para a universidade. Portanto, casando
essas duas realidades, os cortes por um lado e por outro lado esta lógica e esta necessidade e obrigatoriedade que faz já parte da nossa prática de captar receitas próprias, a Universidade tem que encontrar o ponto de equilíbrio de forma a poder viver. De momento, conseguiu ainda acomodar os cortes que se perspectivam para 2012. Admito que, tal como estão as coisas atualmente, que não haja capacidade para mais cortes, não é? Ou seja, para acomodar mais cortes. Mas, de facto, a Universidade vai ter que viver desta forma, como todas as outras universidades e as outras organizações públicas do país, e também como as pessoas, não é? Nós também tivemos cortes salariais. E temos que ajustar a nossa forma de funcionamento a essa nova realidade financeira. Não esquecendo, no entanto, que um corte substancial nos investimentos pode significar uma perda de competitividade e uma perda de atividade. E, de facto, esse é que é o ponto de equilíbrio que é preciso procurar. A passagem à Fundação aqui, nomeadamente nessa lógica de captação de receitas externas, foi importante acontecer na altura que aconteceu para permitir agora ter alguma segurança e conseguir equilibrar, então, esta balança que fala? Bom, a passagem à Fundação que diz que aconteceu, neste momento foi apenas uma decisão de a solicitar por parte do Conselho Geral da Universidade. Existe neste momento uma negociação entre a Universidade e o Governo, portanto o Ministério da Ciência e Educação, a Educação e Ciência, e portanto ela não foi efetivada ainda. Sendo efetivada como a Academia desejou, porque de facto decorreu um processo de decisão formal cujo resultado foi inequívoco, eu penso que a passagem à Fundação Pública de Direito Privado será bastante vantajosa para a Universidade, porque encerra um conjunto de práticas de gestão que nos permitem afirmar mais a nossa autonomia e que nos permitem desenvolver ferramentas de autofinanciamento bastante mais interessantes e bastante mais ágeis. Portanto, passamos a ser uma instituição mais autónoma, o que significa também com maior nível de responsabilidade. Há pouco referia-se aos cortes já conhecidos que a Universidade vai ter no seu financiamento por parte do Estado e que não pode aguentar mais cortes para o seu funcionamento normal. Se houver mais algum corte, poderá ter que haver aumento de propinas, por exemplo? Não, repare, os aumentos de propinas são definidos por lei, não é? Digamos, o Conselho Geral da Universidade poderá tomar uma decisão, mas dentro de determinadas balizas. E neste momento as universidades portuguesas praticam todas a propina mais alta que a lei prevê. Portanto, não se trata sequer de uma decisão da Universidade para responder a cortes orçamentais. Em todo o caso, ainda que isso fosse possível, e essa é uma palavra do Sr. Reitor, não é minha necessariamente, mas como opinião pessoal, parece-me que no contexto que vivemos atualmente, fazer refletir cortes orçamentais em novo aumento de propinas não seria muito aceitável. Isto é uma opinião puramente pessoal. Outras das questões que pode ajudar também aqui a suplantar alguns problemas que se vivem neste momento é a questão do empreendedorismo, onde tem também um papel muito ativo. Tenho uma afirmação, ainda há pouco tempo, numa entrevista, que diz que o empreendedorismo feito na Universidade do Minho é um dos melhores do país. Como é que vê e qual é, então, a opinião em relação ao empreendedorismo? Justifique-me essa afirmação e porquê? Esta afirmação não é, naturalmente, um exercício de vaidade da Universidade do Minho, mas é um exercício factual. Na Universidade do Minho e nas universidades, de modo geral, empreendedorismo e inovação estão de mãos dadas. Ou seja, nós falamos em empreendedorismo inovador, empreendedorismo de base, sobretudo tecnológica, mas não só, mas, portanto, empreendedorismo baseado no conhecimento. Portanto, eu não me refiro a um estudante ou a um professor que cria uma empresa onde não incorpora conhecimento, abre um café, por exemplo. Não é disso que eu estou a falar. Portanto, empreendedorismo e inovação. E, na verdade, aquilo que são os resultados da inovação da Universidade do Minho ao longo dos últimos anos, avaliados por entidades terceiras, são excelentes, ao nível do melhor que se faz em Portugal. Eu dou-lhe um pequeno exemplo, que eu conheço bem porque sou membro do júri. O prémio BES Inovação, Concurso Nacional de Inovação BES, é o maior prémio de inovação que existe em Portugal. Existe já há uma série de anos. A Universidade do Minho tem acumulado vitórias. Quer o ano passado, quer este ano, o grande prémio, portanto, o prémio é atribuído por diferentes setores, são 5 áreas diferentes, e depois há o grande prémio. Não é? O ano passado e este ano de novo, e isso aconteceu há pouco tempo, a Universidade do Minho tem destaque e vence o prémio BES Inovação. E em contenda com propostas vindas de todas as universidades do país e das empresas também. Portanto, isto é um resultado factual. Não somos nós a dizê-lo, é o trem a dizê-lo. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto,
a Universidade mantém um programa de empreendedorismo interessante, naturalmente, do nosso ponto de vista, mas que tem resultados expressos muito interessantes. Nesse programa de empreendedorismo, ou para esse programa de empreendedorismo, a Universidade disponibiliza um conjunto de veículos. Disponibiliza um gabinete de transferência de tecnologia e de empreendedorismo, que designamos por Tecminho, que é uma interface da Universidade, aliás, à qual eu próprio presido. Depois disponibiliza uma incubadora, que é a Spin Park, e depois integra também um parque de ciência e tecnologia, que é o AFPark. Ao longo destes 3 veículos é possível criar um pipeline de empreendedorismo, ou seja, desde os resultados de investigação que nascem nos laboratórios da Universidade, passando depois para a proposta de valor, depois a ideia de negócio, o business plan, etc., a empresa incubada, a empresa que acelera e a empresa madura. Portanto, desde a Universidade até chegar ao Parque de Ciência e Tecnologia, este pipeline está muito bem estabilizado. E nós temos pessoas da Tecminho e também da Spin Park, que trabalham muito próximo, que estão também metidos nos laboratórios da Universidade, a ver onde é que existem propostas de valor interessantes. Os resultados, porque estruturas há muito quem as tenha razoáveis. Vamos aos resultados. A Universidade do Minho tem aquilo que nós chamamos um ecossistema de empreendedorismo e inovação. Este ecossistema inclui, digamos, alguns grandes grupos de entidades, de empresas. O primeiro grupo são as spin-off, portanto, são empresas criadas de dentro da universidade. Um segundo grupo são empresas que não seguiram o pipeline formal da criação de spin-offs, mas que foram criadas por alunos, docentes, funcionários e investigadores da universidade, atuais ou passados. Portanto, é um segundo grupo de empresas. E depois tem outro grupo de empresas que são as empresas participadas, aquelas onde a própria universidade participa. Ok? Pronto. Nesse bolo completo, a Universidade, ao longo dos últimos anos, e os últimos anos, digamos, a aceleração da atividade de inovação e empreendedorismo decorreu nos últimos, digamos, 15 anos, o resultado é algo como cerca de 120 empresas que faturam anualmente cerca de 360 milhões de euros. Esse é que é o resultado. Isso é o que a Universidade está a dar de volta à sociedade. E é para isso que cá estamos. Falámos há pouco do financiamento do Estado. Exato. Portanto, a Universidade tem por missão, obrigação inquestionável, dar de volta à sociedade. E dar de volta através de valor, formando pessoas que vão para o mercado de trabalho e também promovendo o empreendedorismo. E no contexto atual, onde o desemprego é elevado, e repare que o desemprego manifesta-se sobretudo nas empresas de setores tradicionais que não foram capazes de se tornar competitivos. Algumas foram capazes, como a indústria do calçado, por exemplo. Outras não. E é aí que se manifesta o desemprego. Ou então empresas que não incorporam conhecimento, onde as plataformas em Portugal utilizam apenas mão de obra de preço eventualmente mais custo. Diria então que o empreendedorismo é a principal imagem de marca da Universidade do Minho? Não sei se é a principal imagem. Vamos lá ver. O empreendedorismo é uma consequência sempre, percebe? A nossa imagem de marca é: nós somos uma universidade de investigação. Portanto, nós produzimos conhecimento. Este conhecimento, se formos capazes de o converter em valor, então temos empresas. Se somos capazes de o converter em valor inovador, então temos inovação. Se somos capazes de o converter em excelentes profissionais, então temos profissionais, licenciados, etc., que são capazes de entrar no mercado de trabalho. Se formos capazes de o converter em avanços na ciência, então temos investigadores. Percebe? Portanto, a nossa missão é uma missão core. Nós somos uma universidade de investigação. O que significa que mesmo os nossos estudantes que seguem carreiras profissionais têm incorporado ao longo do seu período de estudo conceitos de investigação, conceitos onde o conhecimento mais avançado está permanentemente presente. Uma das áreas pela qual é responsável enquanto vice-reitor é precisamente as relações internacionais, não académicas, neste caso. O próprio reitor António Cunha já aqui esteve mais do que uma vez no Campus Verbal e também em entrevista ao académico, e neste caso também ao MTV, já agora, mas e sempre referiu a importância que ele dá durante o seu mandato à internacionalização da própria universidade. Em que pé está essa situação? Tem havido um aprofundamento dessa questão? Deixe-me só dizer que este desígnio que o Sr. Reitor muito bem, com certeza, referiu quando aqui esteve, da internacionalização, tem uma razão de ser, não é? É que o conhecimento não tem fronteiras. Não há conhecimento, quer dizer, a física ou a matemática ou a engenharia ou o multimédia não tem regras especiais em Braga ou na Universidade do Minho, ou em Portugal, não tem fronteiras. E, portanto, se não tem fronteiras, a única forma de nós avançarmos no conhecimento é internacionalizarmos, não é? Portanto, esse é o primeiro ponto.
Depois há uma outra razão para a internacionalização. É que o nosso mercado de trabalho é muito curto, como sabemos. Portugal é um país muito pequeno, de facto, e até há pouco era quase seguro, agora é absolutamente seguro que um jovem licenciado hoje, na sua carreira profissional, vai ter algum período de trabalho no estrangeiro. Em alguns, o período de trabalho será, se calhar, quase toda a vida. Isso é absolutamente seguro, é inquestionável. Quem não acreditar nisto vai ter problemas no futuro. E, portanto, é preciso prepará-los para realidades multiculturais, multiconhecimento, multilinguísticas, etc. E, portanto, é por isso que a Universidade do Minho, e é por isso que o Sr. Reitor diz que nós temos que ter internacionalização. Bom, a Universidade do Minho é extremamente internacionalizada já, muito, muito internacionalizada. Para além daquilo que é o intercâmbio, a mobilidade de estudantes comum, aquilo que nós designamos por Erasmus, basicamente, que é uma troca, digamos, grosso modo, de 500 para fora e 500 para dentro. Mais 100, menos 100, anda sempre em torno disso, não é? Estudantes que vêm, tipicamente, de 40 países diferentes. Portanto, em termos de licenciaturas e mestrados, etc., a Universidade do Minho tem muitos projetos de colaboração, quer na prestação de serviços, quer na oferta de formação avançada, quer na investigação, com uma série de países bastante vasta, não é? Desde logo com a Europa, com praticamente todos os países da Europa, não é? Depois tem também com os Estados Unidos da América. Aliás, a Universidade do Minho é um parceiro bastante ativo no programa MIT Portugal e noutros também, mas sobretudo no programa MIT Portugal. E, aliás, o reitor António Cunha era o responsável... É o responsável, digamos, antes de ser reitor, era o responsável. E mantém ainda uma presença muito assídua, acompanha muito de perto e, naturalmente, não estando eles, estão outras pessoas da Universidade do Minho, não é? Portanto, tem também... E depois temos uma presença naquilo que são as economias emergentes. A Universidade do Minho tem uma presença forte e está, digamos, a avançar com novas parcerias no Brasil, portanto, uma economia emergente, também em Angola, em Moçambique, portanto, nos países de língua portuguesa. Também tem contactos importantes com a China, por exemplo, não é? Nós temos um centro Confúcio, não é? Instituto em Confúcio, Portugal, o Instituto Confúcio, não é? Que, enfim, provavelmente aquele que tem maior relevância em Portugal, não é? E, portanto, a Universidade está atenta a essas novas realidades. A minha participação nesta matéria é aquilo que nós designamos a internacionalização não académica, porque a internacionalização académica, digamos, a mobilidade, etc., é da responsabilidade do meu colega vice-reitor, professor Rui Vieira de Castro. A não académica, o que é isso? Significa parcerias com empresas, com fundações ou mesmo com universidades estrangeiras, mas cujo objetivo não seja o de estabelecer pontos de ensino e investigação, mas apenas numa perspectiva, se quiser, de negócio. Ou seja, por exemplo, oferecer cursos em Angola, ou criar projetos, por exemplo, com grupos empresariais no Brasil ou na China, etc. E essa é que é da minha responsabilidade. Outra das áreas em que tem um papel muito importante e responsável também é na questão das infraestruturas. Vemos uma universidade em mutação, chegamos ao campus e vemos um ordenamento do campus a sofrer alguma mutação. Há muito que se fala, e o próprio reitor da Universidade do Minho fala também da questão da nova sede da Associação Académica que poderá ficar situada no campus. Disse mesmo que o projeto iria avançar até o final do último ano, o mesmo ainda não aconteceu. Há aqui uma convergência de vontades que tem que ser também tida em conta. Como é que está todo este processo? Vai haver, não vai haver? Qual é o papel? Este é um período de muita incerteza quanto a investimentos, como sabe, não é? Portanto, diariamente temos novidades, não é? Nem sempre, ou muitas vezes não positivas, pouco positivas. De facto, a Universidade tem ideias para o reordenamento do seu campus e da envolvente respectiva, dos seus campi e da envolvente respectiva. Nessas ideias está prevista um edifício para albergar a Associação Académica e também os grupos culturais e outras entidades, não sei se também a rádio, portanto um conjunto de atividades e estruturas que giram em torno da Associação Académica. Existe o projeto, como digo, este projeto que existe terá uma componente também privada e neste momento não estão ainda garantidas as condições para que se avance para esse investimento, mas não significa que não vá acontecer de forma nenhuma e, portanto, estamos numa fase muito, muito quente, se quiser, das negociações e, portanto, exatamente porque estamos numa negociação, eu preferia não avançar mais, porque, enfim, esperamos chegar a um bom resultado. Local específico, alguma coisa será definida? Eventualmente perto do campus, ou dentro do campus ou fora do campus, mas imediatamente adjacente ao campus do Gualtar. Haveria a dúvida na altura na localização exata, se na parte oeste ou não? Faz parte da negociação, digamos, do planeamento que está a ser feito e, como digo, não há aqui nenhum segredo especial, apenas
Este período para investimentos é um período muito difícil, como sabe, ninguém faz investimentos nesta altura. Estamos a trabalhar arduamente nesta altura sobre essa matéria e aquilo que nós desejamos todos é que cheguemos a um bom resultado. Será possível avançar até ao fim do ano civil ou pelo menos do ano letivo? Não consigo fazer promessas. Se fosse capaz, diria, mas não consigo fazer e, portanto, não... Estamos a trabalhar arduamente. Estas negociações envolvem também a Quinta dos Peões, que há muito se tem falado, que poderá ser... É uma possibilidade, envolvem como parceiro também a Câmara Municipal de Braga, enfim, face exatamente a esta incerteza, há um conjunto de cenários possível e, como digo, estamos a trabalhar arduamente nesses cenários. Esta questão da Quinta dos Peões, aliás, arrasta-se há muitos anos, ainda no tempo do reitor Guimarães Rodrigues. Penso que até no primeiro mandato dele já havia ideias de que se poderia avançar e acabou por nunca se conseguir concretizar. Aquela Quinta dos Peões para servir como um tampão, digamos, para a Universidade do Minho em relação ao meio envolvente, não é? Exato, vamos lá ver, a Quinta dos Peões é um terreno que não é da Universidade, aliás, sim, que a Universidade não quis que fosse, porque a Universidade na altura teve uma opção e não a exerceu, há muitos anos atrás, e portanto é de uma empresa privada, de forma absolutamente legítima, é um espaço onde se pode construir de forma legítima, e não avançou porque os privados ou a empresa privada em causa... No caso é o grupo Rodrigues e Neva. Eu não sei qual é o grupo, não. Ou melhor, não sei qual é o grupo. A designação do grupo que eu tenho não é essa. É de uma outra sociedade de investimento imobiliário. E o que acontece é que não aconteceu nada na Quinta dos Peões ainda, porque o privado não quis investir ainda. Aliás, não parece que este período esteja muito para investimentos imobiliários, não é? E o diálogo que nós de facto temos mantido, é um diálogo que visa encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que são os legítimos interesses, naturalmente, do privado, entre aquilo que são as regras estabelecidas e que vão ser naturalmente garantidas pela Câmara Municipal de Braga, e entre aquilo que seriam os desejos da Universidade para ter uma boa vizinhança e para ter algo que, não sendo parte da Universidade, não sendo investimento público, fosse uma boa complementaridade. Há de haver um ponto de equilíbrio entre tudo isso, e é nesse ponto de equilíbrio que nós estamos a trabalhar. Esse trabalho que está a ser efetuado com a Câmara tem a ver com o quê? Com um plano de pormenor em concreto? Não, a Câmara tem, qualquer intervenção que ali existe tem que ser licenciada pela Câmara Municipal, não é? E a Câmara Municipal está e esteve desde o início interessada em que os interesses da Universidade e os desejos da Universidade estejam também salvaguardados e, portanto, temos mantido esse diálogo. Esse diálogo tem sido um diálogo tranquilo, tem sido um diálogo frutuoso, e acreditamos que existe um espaço de oportunidade para as três entidades. Mas uma vez que está ainda em revisão o PDM de Braga, não está incluído, digamos, nesse pacote da revisão? Eu não sei se o PDM de Braga está em revisão, mas não me parece que seja algo relevante. Repare, é preciso ser muito claro quanto a isto. Aquele terreno que ali está, portanto, aquele envolvente, tal como outros envolventes à volta, aquele não é o único, não são da Universidade do Minho. Vamos lá ver, repare. O terreno que fica para norte do campus, onde está o hospital, também tem ali urbanizações, tem desde logo o hospital, etc. É um terreno também adjacente à Universidade do Minho, não é? E nós mantivemos um diálogo com a administração relativamente ao hospital. Em relação ao resto, eu nem sei de quem são aqueles terrenos, nem temos diálogo. E, portanto, aquela realidade cá em baixo, portanto, a sul, é semelhante à realidade que está a norte do campus, não é? A sul, nós entendemos que é a entrada principal do campus e que seria interessante encontrar ali um espaço, um ponto de equilíbrio entre os interesses das diferentes partes. E é exatamente nisso que estamos a trabalhar. Em relação à reformulação no campus de Gualtar, em Braga, portanto, há depois, obviamente, o de Azurém, ainda há pouco referiu precisamente que eram os dois, mas em relação ao de Gualtar, não posso deixar de lhe colocar esta questão. O entrevistado anterior do campus verbal foi o engenheiro José Teixeira, presidente da DST, e do grupo Bracarense DST, enfim, como se sabe, atualmente com uma atividade muito diversificada e que defendeu um projeto de cidade há 15 anos, apostando no centro histórico muito, com algumas âncoras, podemos chamar-lhe assim, a existência de uma escola de artes no edifício da Rua do Castelo, que está a ser ocupado maioritariamente, ou pelo menos a maior parte do edifício, pela Universidade do Minho. Também o Museu de Arte Contemporânea nas antigas instalações do quartel da GNR no Campo da Vinha, mas para isto era muito importante, na visão de José Teixeira, que a Universidade se virasse mais para a cidade, se envolvesse mais com a cidade, influenciasse mais a cidade, foram palavras dele, e para isso era importante que a sede da Associação Académica fosse para o centro, em vez de ser no campus do Gualtar. A própria Rádio Universitária também referiu isso, e para o centro. Como é que vê este desejo do engenheiro José Teixeira? Vejo com bons olhos, eu conheço o pensamento dele sobre estas matérias, partilho muitas dessas ideias, mas vamos lá ver, a questão mais genérica é esta. A cidade de Braga, não sendo uma cidade muito grande, criou algumas âncoras
que, consideradas isoladamente, de per si, são âncoras interessantes. O campus universitário, os shoppings, esse tipo de coisas, não é? Excelente, o estádio, se quiser. Pronto, cada uma dessas âncoras tem uma função, tem uma missão, vai cumprindo, e penso que não são maus exemplos, assim, genericamente falando. O problema da cidade, a meu ver, é como é que se articulam estas âncoras todas. E a universidade tem que se virar para a cidade, mas a cidade também tem que se virar para a universidade, não é? Eu acho que algo que vai ter que acontecer na cidade de Braga, se a cidade se quiser tornar mais competitiva, é primeiro perceber que, se continuarmos a estabelecer âncoras que estão muito longe do centro da cidade, eventualmente matamos o centro da cidade, que apesar de tudo ainda vai tendo alguma vida, mas que achamos que deveria ter mais, não é? Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e essa para mim é absolutamente central, é que o futuro da cidade de Braga deverá estar no intangível. Digamos, a cidade de Braga é, ao contrário do que já ouvi dizer por aí, eu acho que é um bom exemplo do ponto de vista do tangível, da infraestrutura, do centro, etc. A cidade de Braga incorpora um conjunto de boas práticas que muitas cidades por esse mundo fora procuram perseguir. Tem uma grande área pedonal, tem um centro muito equilibrado, consegue-se, não sendo uma cidade muito grande, também não é pequenina, mas consegue-se circular bem na cidade de Braga. Digamos, se as pessoas estiverem 2 ou 3 minutos numa fila já acham que é um engarrafamento, o que significa que estão bem habituadas. Consegue ter estacionamento perto do centro. Tem uma dimensão à escala humana, digamos assim. Tem uma dimensão à escala humana, portanto, desse ponto de vista consegue-se viver bastante bem. Agora, esse foi o programa infraestrutural que a cidade cumpriu. Eu acho que há outro programa a cumprir, e o outro programa é aquilo que neste momento define a competitividade das cidades, que é muito mais no intangível. Eu acho que a cidade de Braga tem que apostar em 5 dimensões, aquilo que eu chamaria, se quiser, as dimensões do sucesso da cidade de Braga. Primeiro, tem que ser uma cidade mais intelectual, o que significa uma aposta na sua infraestrutura de ensino, quer na universidade, mas quer a outros níveis. Uma cidade intelectual. Depois tem que ser uma cidade inovadora. Braga tem que ser conhecida por ser uma cidade inovadora. Não é possível ou não é desejável que a universidade tenha este nome e estes bons resultados em matéria de inovação e empreendedorismo e que essa realidade não seja colada à cidade. Então, portanto, intelectual, inovadora. Depois tem que ser uma cidade conectada. Braga tem que ser mais conectada. Braga tem que explorar mais a relação com o aeroporto. Braga tem que ser bastante mais conectada. As pessoas têm que ir a Portugal aterrar no aeroporto de Sá Carneiro e dizer que vão a Braga também e não vão só ao Porto ou não vão só ao Douro, não é? Portanto, conectada. Depois, Braga tem que ser sustentável. Tem feito um trabalho nessa matéria, mas não pode perder isso de vista. Tem que ser sustentável, não é? E, finalmente, Braga tem que ter, e tem muitas condições para isso, tem que ser autêntica. Tem que ser uma cidade autêntica. Ou seja, incorporar no quadro da sua competitividade aquilo que são os seus sinais de autenticidade. Evidentemente que há um valor que nós conhecemos e que está a ser razoavelmente bem explorado, enfim, ainda há margem de progresso, que é, por exemplo, a Semana Santa. É um elemento de autenticidade da cidade que pode ser uma âncora. Quer dizer, o Porto usa o seu São João, Braga também tem o São João, ou Santo António em Lisboa, ou o Fringe em Edimburgo, ou o que quiser, não é? E, portanto, Braga tem que puxar. Portanto, se quiser estas 5 dimensões, portanto, intelectual, inovadora, autêntica, sustentável e conectada, são as dimensões que podem definir a competitividade da cidade daqui para a frente. Eu não vejo, se quer que lhe diga, tirando um ou outro apontamento, mas eu não vejo praticamente ninguém, e muito menos os pretendentes à gestão da cidade, a terem um diálogo nessa linha, a perceberem que, evidentemente, que temos que fazer a obra, que tem que ser, mas que o valor dessa dimensão do investimento, neste momento, já é muito pouco contributivo para a competitividade da cidade. Sabe que, ao contrário do que as pessoas dizem, construir é preciso fazer sempre obra, fazer obra não. Não. Acrescenta alguma coisa, pode não acrescentar. Não. Pode começar a desacrescentar. Permite-me esta palavra, enfim, coloquial. Isto porquê? Porque neste momento, por exemplo, é absolutamente claro que o excessivo investimento em infraestrutura que foi feito no país já retira competitividade ao país. Já não é uma questão de, já não faz falta, vamos fazer outra coisa. Não. Retira competitividade ao país. Claramente, objetivamente, os números estão todos em cima da mesa, como se sabe. 26 mil milhões de euros. É quanto custa as parcerias daqui para a frente. Ora, nós tivemos um resgate de um bocadinho menos de 80 mil milhões, portanto está a ver, quer dizer, um terço do resgate seria gasto com
infraestruturas, com parcerias para pagar infraestruturas, autoestradas vazias. Eu ando pelo país todo vazias. Portanto, se começarmos a fazer o mesmo em Braga, ou em qualquer cidade, ou seja, a ter uma sobredotação de infraestrutura, não é só o dinheiro do investimento, mas depois é o dinheiro do management, da gestão desse investimento. E, portanto, a partir deste momento, corremos o risco de, em algumas áreas, o sobreinvestimento infraestrutural na cidade pode decrescer à competitividade da cidade. E a minha visão é que o programa de competitividade é muito mais intangível. Também exige dinheiro, mas é muito mais intangível. Portanto, alguns dos projetos que estão agora em curso ou que estão anunciados pela autarquia acha que não deveriam ser concretizados? Não sei a que projetos se refere e não conheço, digamos, as equações financeiras de alguns desses projetos. Portanto, não quero fazer afirmações em relação a projetos concretos tão fortes, até sem saber, não é? Porque não é muito do meu... Eu gosto de saber do que estou a falar. O que lhe estou a dizer há alguns que, aliás, já estão em curso, mas estão parados. Por exemplo, o caso das piscinas olímpicas, que é muito questionado, se justifica ou não. Repare, um projeto que eu não sei exatamente os detalhes, não conheço exatamente os detalhes, mas, de facto, um projeto que se inicia e que depois é abandonado durante uns anos, demonstra que alguma coisa não correu bem. Porque aquele botão que lá está custou dinheiro, não é? E, portanto, alguma coisa não correu bem. Não sei exatamente o caso do Monte de Picote também há quem diga que não deveria avançar agora, pelo menos daquela forma. Essa análise tinha que ser feita no quadro, digamos, daquelas que têm sido as opções globais da Câmara Municipal. Eu não quero cometer a injustiça de fazer afirmações pontuais e gratuitas. Não o farei. Não me parece que a Câmara tem o seu entendimento, faz o seu investimento. Eu acho que, do ponto de vista do tal programa infraestrutural, físico e tangível, que a Câmara de Braga é um bom exemplo. É preciso dizê-lo, quer dizer, não fazer apenas críticas. Eu acho é que é momento, já é mais do que tempo, de criarmos aqui uma charneira e de projetarmos a competitividade, a relevância de Braga como um nó, digamos, de desenvolvimento neste país num paradigma diferente. Portanto, Braga precisa de um novo tempo, digamos assim. Eu estava aqui a ouvi-lo há pouco, estava a pensar que esses 5 pontos podiam ser as linhas mestras do seu programa eleitoral daqui a 2 anos, se fosse candidato à Câmara de Braga. De um programa de alguém que seja candidato, não é? Eu referi o seu caso porque, enfim, nos meios políticos em Braga há muitos anos, não é de agora, que se refere que, enfim, poderia um dia vir a ser candidato, ou pelo menos a integrar uma lista de candidato à Câmara. Se eu quiser, eu posso esclarecer isso. As pessoas têm-me colocado essa questão ultimamente, não é? Foi público, na altura, que nas 2 últimas eleições eu recebi convites e fui contactado até por diferentes e opostas forças políticas para ter um papel mais ou menos relevante naquilo que eram os projetos de candidatura à Câmara Municipal de Braga. Eu entendi que não era o momento, entendi que estava noutros projetos, que estava quer na universidade, quer depois na vida empresarial onde estive, quando presidia uma empresa tecnológica. E portanto, não foi precisamente da DST, ou melhor, pelo menos, penso que era totalmente da DST. Não era totalmente da DST. Ou pelo menos maioritariamente. Não, nem maioritariamente. Não. Portanto, havia uma partilha de ações nas quais eu tinha uma posição relevante, razão pela qual presidia o Conselho de Administração, mas que neste momento porque eu neste momento, portanto, passei a minha posição acionista. Neste momento, enfim, há uns anos já atrás. Como lhe digo, portanto, na altura não foi, entendi que não era o momento, nunca tive assim nenhuma pretensão de ter nenhum papel de relevância política, não é? Eu sou um académico, sou um empresário também. Ultimamente essa questão tem sido colocada, parece que essa questão é sempre um pouco colocada quando se aproximam a eleições, quer da Câmara, quer da Universidade, ao que parece. Mas precisamente porque é sabido que foi convidado no passado, não? Pois, e não aceitou. E não aceitei, de facto. Entendi que não era aquilo o meu projeto, não é? As eleições autárquicas acontecem daqui a 2 anos e pouco, penso, e portanto 2 anos é tanto tempo, embora hajam alguns candidatos pré-anunciados ou auto-anunciados. Acho que é muito tempo a falar nisso, acho que é preciso pensar naquilo que é importante fazer para a Câmara Municipal de Braga e para a cidade de Braga, e a seu tempo as coisas serão naturalmente todas colocadas em seu devido lugar, não é? Mas isso quer dizer então que não afasta a possibilidade de ser candidato à Câmara de Braga? Eu não é ser candidato à Câmara de Braga. Ou integrar uma lista, pelo menos. Eu não afasto a possibilidade de praticamente nada, desde que seja algo, enfim, que seja um contributo para a sociedade e que seja algo sério, não é? Portanto, não afasto e naturalmente não está na minha cabeça neste momento, digamos assim, de forma aguda, mas eu penso que não é o momento, não faz sentido neste momento não faz sentido neste momento pensar-se com seriedade na possibilidade de se incorporar uma candidatura, porque faltam 2 anos, a situação do país não está fácil, há muitas coisas sérias em pensar.
Os partidos, eles próprios, ainda não tomaram posição relativamente aos seus candidatos, até porque os principais partidos vão ter ainda eleições para as suas concelhias, razão pela qual não percebo bem como é que possa haver candidatos. No caso da coligação Juntos por Braga, enfim, é mais ou menos pacífico que será Ricardo Rio, não é? A coligação Juntos por Braga junta PSD, CDS, PPM, mas no caso do PS, há pouco, pelo que disse, penso que estava a criticar o antigo secretário de Estado e presidente da Assembleia Municipal, António Braga, porque ele já manifestou publicamente e fora até dos órgãos de partido a sua disponibilidade para ser candidato. Olha, eu vou-lhe dizer, isto é de observador externo. Em relação ao Partido Socialista, é sabido que o Partido Socialista vai ter eleições para a sua conselhia. É sabido que existem algumas pessoas que manifestaram interesse, que eu acho legítimo, natural. Sousa já disse que vai ser candidato. Natural, há vários, ao que parece, e, portanto, isto não é nenhuma crítica, não é nenhum, eles estão a fazer o seu percurso, e, portanto, e com certeza que o Partido Socialista vai escolher um candidato que há de suceder, como candidato, entenda-se, porque a eleição há de ser, claro, o voto que há de suceder ao candidato e atual Presidente da Câmara Municipal, o Engenheiro Mesquita Machado. Em relação à coligação Juntos por Braga, eu não tenho essa leitura de que seja pacífico. Desde logo não consigo perceber bem como é que, havendo ainda eleições para a conselhia do PSD, como é que se pode definir um candidato? É claro que uma nova conselhia podia desfazer esse candidato, não é? Desfazer no sentido de o trocar, não é? Portanto, não me parece de todo que seja tranquilo. Nem tenho notícia que nenhuma direção nacional de partido tenha tomado decisão relativamente aos candidatos e, como sabe, para as direções, para as sedes de distrito, há uma opinião, digamos, e uma intervenção, normalmente, por parte das direções nacionais. Os órgãos nacionais têm que caucionar. Digamos. Portanto, não parece nada disso esteja assim. Eu sei aquilo que se refere em relação ao Dr. Ricardo Rio, mas a minha interpretação, não sei se tem a mesma, é que ele fez uma autoapresentação na primeira pessoa, não é? Aquela apresentação, ao que parece, não foi do Partido Social-Democrata, nem sequer da coligação. Portanto, foi na primeira pessoa e, portanto, naturalmente, é legítimo que o faça, desde que seja esse o seu próprio entendimento. Acha que todos que estão a avançar agora, seja Ricardo Rio, seja António Braga, por exemplo, estão a fazer mal, estão a fazer fora de tempo? Quer dizer, quem sou eu para julgar, não é? Eu acho é que se são candidatos por um partido, enfim, salvo melhor opinião, o partido é que deve apresentar o candidato. Isto é uma opinião. Agora, deixe-me dizer-lhe que existem outras forças, com certeza, políticas, e existe também a possibilidade atualmente de serem apresentadas candidaturas independentes. E era aí que eu ia chegar agora, ou seja, poderá integrar uma candidatura independente, seja como líder ou não? Não sei. Devo dizer-lhe que eu nem sequer sei se algum dia integrarei alguma candidatura. Vamos lá ver, eu para lhe falar muito francamente e para não estar com rodeios, sabe que a minha área de especialidade são as cidades. Foi nisso que eu trabalhei, foi nisso que eu me doutorei, é nisso que eu trabalho. Portanto, eu sou um planeador de cidades, digamos, do ponto de vista da formação e também, enfim, da prática. Atualmente faço gestão pública na Universidade do Minho. Isto significa o quê? Isto significa que, em determinado momento, se a sociedade entender que eu posso dar uma colaboração, como fez já no passado, quando endereçou convites, eu terei que, naturalmente, considerar se devo ou não dar de volta à sociedade aquilo que a sociedade também investiu em mim. E, portanto, naturalmente, não vou excluir nenhuma possibilidade. Quando fala de independente ou não independente, eu sou independente, eu não sou filiado em nenhum partido político. Não sei, acho que todos os cenários são possíveis e nenhum cenário é possível, se quiser. Mas, de facto, a questão tem sido colocada e acredito que, se calhar, um dia destes terei que pensar nisso, muito seriamente. 2013 é precisamente um ano de mudança, tanto a nível da reitoria como também da própria cidade de Braga. Estará mais inclinado para qual dos lados? Continuar na equipa reitoral e, porventura, assumir ainda uma posição ainda maior destaque dentro da equipa reitoral ou a nível da própria cidade? Não, repare, eu neste momento, aquilo que é o meu compromisso, assumido com a Academia e assumido com o Sr. Reitor, é aquilo que desempenho atualmente. Portanto, eu sou vice-reitor num mandato que termina em 2013. Daí para a frente não tenho absolutamente nada pensado. Mas, muito francamente, não tenho nada pensado. E esta questão que as pessoas já têm colocado às vezes, mas o que é que pensa em termos de reitoria? Eu não penso nada. A reitoria tem um reitor, tem um líder, no qual eu acredito, tem uma equipa na qual eu me integro, na qual estou muito, muito feliz e, portanto, não tenho mais nenhum pensamento para além disso. Não é? Eu acho que a Universidade tem um excelente reitor e o que eu desejaria era que ele continuasse. E assim chegamos ao final desta entrevista. Agradeço naturalmente a disponibilidade do professor José Mendes para estar aqui presente na Rádio Universitária, no Jornal Académico e também na AOM TV.
Agradeço-lhe então a vinda aqui. Obrigado. E quanto ao Campus Verbal, volta daqui a 7 dias. Até lá, como sempre, desejo-lhe uma ótima semana.